obtendo um sistema tecnológico nos dias modernos. Capítulo 37 FISA. Na segunda semana após o lançamento, o aplicativo já havia atingido a impressionante marca de 357 milhões de downloads. Era uma ascensão sem precedentes para um aplicativo e tinha se tornado tema de conversa em todo lugar, o que levava mais pessoas a ouvir falar dele e mais pessoas a baixá-lo. Um ciclo de retroalimentação positiva, uma máquina perpétua de sucesso, um reator de fusão para relevância e um gerador de energia escura para conversas. Incrível! De qualquer forma, o número de usuários continuava crescendo, levando os veículos de mídia a falar sobre ele, gerando uma onda de publicidade gratuita. Ahá! Mas enquanto tudo isso acontecia, algo sinistro estava se desenrolando pelas costas deles. Sede do Google, que medidas você está tomando para decifrar o programa? Perguntou Bob. Bob era o responsável por quebrar a segurança do chamado Programa Gaia. As ordens superiores queriam que descobrissem como a inteligência artificial funcionava para implementá-la na deles. Estamos tentando, mas está se mostrando muito difícil porque ainda não conseguimos entender sequer como o programa foi concebido, o que nos impede de começar a tentar decifrar qualquer coisa. Respondeu um homem com olheiras profundíssimas, indicando que talvez não tivesse dormido mais de 1 hora por vários dias seguidos. As cúpulas estão me importunando para saber onde estamos. Aumente o número de pessoas trabalhando nisso. Não me importa quantas você trouxer. Só termine logo ou estamos todos ferrados. Entendido, disse o homem, demonstrando sua frustração, o que indicava que os superiores estavam realmente pressionando por resultados. O que eles não sabem é que nunca conseguirão fazer isso. Pobres almas, a mesma coisa estava acontecendo na Apple, na Microsoft, na Samsung e em qualquer empresa de tecnologia que você pudesse imaginar. Acabaram optando por essa via porque a empresa que havia criado o programa recusou tudo, desde propostas de aquisição até a venda de parte das ações, entre outras alternativas. Tudo foi negado. Isso mesmo depois de empresas como Google, Microsoft, Apple e Samsung terem oferecido cerca de 30 bilhões de dólares ou mais pela compra, gerando grande frustração em muita gente. Isso também não era a única coisa mantendo a empresa ocupada. O departamento jurídico trabalhava sem parar para remover tudo que imitava o programa ou tinha semelhança com ele. Isso porque no momento em que o aplicativo ficou famoso, quase 15 cópias surgiram. Embora nenhuma tivesse funções semelhantes ao programa original, era necessário impedir que os usuários fossem até elas, o que faria o programa verdadeiro parecer uma farsa. As notificações de remoção por violação de direitos autorais eram disparadas para todo lado como se fossem presentes de Natal. E as cartas de cessar e desistir saíam mais rápido do que qualquer um conseguia acompanhar. E enquanto todos na empresa estavam felizes com o sucesso do produto, Sarah não estava entre eles. Ela estava lendo uma carta junto com os membros do departamento jurídico. Assunto: solicitação de acesso compulsório à tecnologia proprietária sob a Lei FISA. Prezado executivo da Gaia Technology, escrevo para informar que o governo dos Estados Unidos, sob ordens do presidente Barack Obama, está solicitando acesso à tecnologia proprietária de sua empresa conhecida como BugZapper, nos termos da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, a FISA. Como talvez saiba, a FISA é uma lei federal que regulamenta a vigilância eletrônica e a coleta de informações de inteligência estrangeira dentro dos Estados Unidos. O governo tem razões para acreditar que o BugZapper pode conter informações relevantes para esforços contínuos de coleta de inteligência estrangeira. Portanto, solicitamos que a Gaia Technology cumpra uma ordem judicial emitida sob a FISA,
que exigirá que você forneça acesso ao bug Zapier a pessoal governamental autorizado para fins de coleta de inteligência estrangeira. Entendemos que a proteção da tecnologia proprietária é de grande importância para sua empresa. No entanto, acreditamos que os benefícios potenciais à segurança nacional decorrentes do acesso ao bug Zapier superam os riscos potenciais aos interesses proprietários de sua empresa. Também garantimos que o governo tomará todas as medidas necessárias para proteger a confidencialidade de quaisquer informações proprietárias obtidas por meio deste processo. Observe que o não cumprimento de uma ordem judicial da FISA pode resultar em penalidades legais e outras consequências graves. Pedimos que atenda a esta solicitação em tempo hábil para evitar qualquer ação legal adicional. Agradecemos sua atenção a este assunto atenciosamente. Chuck Hagel, Secretário de Defesa, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Que timing perfeito, hein? Porque agora, justamente quando o dono ainda está na cama e não acordou, ela pensou amassando a carta. Que medidas podemos tomar para combater isso? Sarah perguntou. Bem, há algumas maneiras possíveis de contestar uma ordem judicial da FISA, disse o advogado, pousando seus documentos. Primeiro, poderíamos contestar a ordem no tribunal, argumentando que ela viola nossos direitos constitucionais ou que o governo não tem evidências suficientes para justificar o acesso à nossa tecnologia proprietária. No entanto, isso pode ser difícil e pode não ser bem-sucedido no final. Outra abordagem seria negociar com o governo e tentar chegar a uma solução de compromisso que proteja os interesses da empresa enquanto ainda oferece algum nível de acesso à tecnologia. Ele continuou. Isso poderia envolver limitar o escopo do acesso, exigir que o governo assine acordos de não divulgação ou outras medidas para proteger a propriedade intelectual da empresa. Mas, como sabemos, eles podem simplesmente descumprir esses acordos se quiserem. Mas tudo isso só funcionaria se o governo decidir agir com calma. O presidente pode simplesmente ignorar essas etapas citando urgência e outros motivos. O advogado concluiu. Sua explicação deixava implícito que só poderiam tentar resistir se o governo permitisse. Tente a via judicial primeiro, para ganharmos tempo. Sarah escolheu a primeira opção porque queria comprar tempo para que o Gaia OS atingisse o número necessário de usuários para iniciar o êxodo do sistema operacional. Se ficasse público que o governo os havia forçado a entregar algo, isso poderia ser usado como motivo para dissuadir pessoas de migrar completamente para o Gaia OS. Outro motivo era ganhar tempo até Aaron acordar para que ele pudesse decidir por si mesmo. Ele havia dito a ela para não dar acesso ao programa a ninguém sem sua permissão e ela também não queria entregá-lo. Espero que ele acorde antes que o governo perca a paciência conosco e decida virar a mesa. Sarah rezou pela saúde dele para que acordasse e decidisse por conta própria. Capítulo 38, um mês depois. Últimas notícias. Assistente virtual Gaia atinge 1 bilhão de usuários em tempo recorde. Faz apenas um mês desde o lançamento do mais novo assistente virtual e ele já deixou sua marca no mundo. Hoje, a empresa anunciou que atingiu a marca inédita de 1 bilhão de usuários em todo o mundo e o número ainda está crescendo. O assistente virtual, desenvolvido por os canais de notícias no celular de Sarah anunciavam que o aplicativo havia atingido a marca de 1 bilhão de usuários em apenas um mês, destruindo todos os recordes existentes e criando seu próprio legado. Estavam travando uma briga com o governo, mas felizmente conseguiram manter isso sob sigilo, sem vazar para a mídia. Haveria uma audiência daqui a 2 semanas sobre a ordem da FISA, o que tornaria o caso público, mas isso já não importava tanto agora porque finalmente haviam atingido o número necessário de usuários para iniciar a migração.
O motivo de terem conseguido tanta gente em tão pouco tempo era, em grande parte, o bom marketing no início. Mas o que impulsionou o aumento acelerado de novos usuários foi o boca a boca, que foi o que tornou possível essa marca. Agora vamos ver quantos de vocês estão dispostos a migrar de vez. Ela disse, apoiando o queixo nas mãos com os olhos fixos na tela. A qualquer momento as notificações começariam a aparecer para as pessoas que não estivessem usando o celular ativamente. Isso, é claro, para evitar incomodar quem estivesse no meio de algo ou precisasse do celular para emergências. Esperando que houvesse a mesma empolgação na migração que havia no começo, quando as pessoas começaram a baixar o aplicativo. Em algum lugar, alguém conversava com o assistente virtual Chibi no celular. Nukniaga, o que você quer? Eglumiaga kakejajvam. Hoje é um bom dia para morrer. Kono esket jagmeijaj. Somos Klingons. É nossa natureza morrer com honra. Oshon, ataque! Alguém os interrompeu. O que vocês dois estão fazendo? Ela perguntou. Ah, oi, amor. O homem a cumprimentou, envergonhado por ter sido pego. Estamos praticando nossos gritos de batalha Klingon. Isso nos ajuda a nos preparar para a guerra. Respondeu o assistente virtual Chibi com entusiasmo, aparecendo na tela com armadura Klingon e cara de orgulho. Ah, entendi, que interessante. A menina respondeu, rindo do namorado que estava mais vermelho do que um tomate de vergonha. Sim, levamos muito a sério nossa preparação para a batalha. O Chibi respondeu novamente, com uma expressão orgulhosa no rosto, fazendo a menina e o rapaz explodirem em uma gargalhada incontrolável. Bom, desejo sorte na batalha, ela disse, ainda rindo. Obrigado, Kapla, respondeu o assistente virtual, fazendo uma saudação Klingon. Mais tarde naquele dia, quando o homem estava mexendo no celular, uma notificação apareceu na tela. A notificação informava que ele poderia ter mais otimização e outros benefícios, tornando o programa seu sistema operacional oficial. E meus dados e arquivos salvos? O homem perguntou. Você pode escolher transferi-los para o novo sistema operacional sem perder nenhum, respondeu o assistente virtual Chibi. Então pode fazer isso. Não vejo problema, o homem respondeu, colocando sua confiança no Chibi. Havia confiado nele depois de usar o aplicativo por um bom tempo sem nenhum problema. Então decidiu continuar confiando. Isso estava acontecendo em todo o mundo, criando o fenômeno que ficaria conhecido como a Grande Migração ou o Êxodo. Já se passou mais de um mês desde a cirurgia. Por que ele ainda não acordou? Rose, a mãe de Aaron, perguntou ao médico que fazia sua visita diária ao Aaron dormindo. Embora seja raro, às vezes pacientes com ferimentos à bala demoram mais para acordar. Mas pelos resultados dos últimos exames, ele está se recuperando bem e não apresenta nenhuma outra condição ou problema. Ele vai acordar em breve, senhora. Tenha um pouco de paciência, disse o médico com respeito, ciente da preocupação da mãe com o filho, e saiu da sala após terminar a avaliação. Embora tivessem voltado para casa em razão de Henry, para que ele não tivesse que passar todo o tempo no hospital com eles, ainda passavam a maior parte do tempo em que ele estava na escola no hospital, esperando que Aaron acordasse e que nada de ruim acontecesse com ele. Espero mesmo que nada mais de ruim aconteça com ele, ela disse, mas foi imediatamente interrompida por Michael. Confie nos médicos, eles querem salvá-lo tanto quanto nós, porque ele é o paciente VIP deles agora. Perdê-lo por um problema tão pequeno seria péssimo para a reputação deles. Ele disse isso, mas também estava preocupado que algo pudesse ter acontecido com o filho para que ele não estivesse acordando. O medo vinha do fato de que, quando perguntou ao assistente no celular, ele disse que geralmente acordam na mesma semana da cirurgia. Mas o filho não havia acordado mesmo depois de um mês. Embora não acordar pudesse ser atribuído a uma exceção à regra geral, o que realmente o impedia de despertar era que ele estava acordado dentro de um quarto criado pelo sistema em sua própria mente.
Um mês atrás, na sala de cirurgia, enquanto estava inconsciente, o sistema de repente moveu sua consciência. Que diabos? Ele gritou surpreso ao se encontrar num quarto com paredes azuis, contendo uma cama, uma cadeira e uma mesa. No momento em que perguntou, o sistema simplesmente carregou todas as respostas diretamente em sua cabeça para acalmá-lo e evitar que entrasse em pânico. Estou atualmente dentro do quarto que o sistema criou. Ele moveu minha consciência porque precisava que eu tomasse uma decisão sobre algo importante. Ele repetiu o que o sistema havia dito para tentar acreditar no que havia ouvido, pois a situação era absurda para ele. Que decisão? Ele perguntou, e imediatamente uma tela azul apareceu na frente de seu rosto com a resposta, ou melhor, com uma pergunta. Deseja prosseguir com a fusão do coração único com o seu coração normal? Sim, não. Capítulo 39 Runas. Logo em seguida, outra mensagem apareceu para lhe dar mais detalhes antes de tomar a decisão. Atenção, se prosseguir com a fusão, os vasos de mana única também se fundirão com seus vasos sanguíneos. Isso levará a mudanças nas características físicas do usuário, e seu corpo se transformará em um corpo único. Qual é a diferença? Ele perguntou mentalmente, pois não sabia o que isso significava. Esse desconhecimento se devia ao fato de que o conhecimento sobre runas era caro demais para ele comprar, mas desta vez algo diferente aconteceu. Jing. 500 milhões de pontos do sistema gastos para adquirir o conhecimento relevante. E lá se vão meus pontos conquistados com tanto esforço. Precisei lançar o programa para o público para ganhá-los e você os gastou sem nem me consultar. Agora vou ter que esperar pelo lançamento do Gaia OS para ganhar mais pontos. Mas antes que pudesse terminar de reclamar sobre o sistema ter gasto quase todos os pontos que havia ganho com o lançamento do Bug Zapper ao público, um enorme despejo de informações interrompeu até mesmo seu raciocínio e capacidade de compreensão, mesmo após tudo ter sido regularmente aprimorado pelo sistema e pelo líquido dourado. Depois de 1 hora ou mais de absorção de informações, ele finalmente conseguiu voltar a si e começou a processar o conhecimento que havia sido depositado em sua mente. A primeira coisa que percebeu foi que o sistema havia lhe dado um desconto na compra, pois normalmente esse conhecimento custava cerca de 1 bilhão de pontos na loja. Outro motivo para o desconto era que o sistema considerou o conhecimento necessário para que o usuário tomasse uma decisão consciente, já que as mudanças são permanentes e não podem ser revertidas. Agora, o que ele aprendeu com o despejo de informações? Embora quase 500 milhões de pontos tivessem sido gastos, isso só foi suficiente para comprar o conhecimento básico sobre runas. A boa notícia era que isso também incluía todas as runas de nível iniciante. Então aqui está parte desse conhecimento. Atenção, despejo de informações a seguir, mas é importante, então vale a pena ler. Runas são uma das muitas formas usadas para influenciar ou acessar a mana. Geralmente são utilizadas por raças que não têm acesso natural ao coração de mana nem aos vasos de mana, pois podem ser concedidas a qualquer um por meio da inscrição de runas no coração do usuário, transformando-o em um coração único. O nível das runas que uma pessoa pode usar e compreender depende do nível das runas inscritas no coração durante a criação do coração único. A hierarquia dos níveis de runas é iniciante, intermediário e avançado. O conhecimento atual lhe forneceu apenas informações do nível iniciante. No nível iniciante, as runas podem ser classificadas em 2 tipos: runas fundamentais e runas de propriedade. As runas fundamentais afetam os atributos básicos de um material, como durabilidade, peso, dureza ou flexibilidade. As runas de propriedade afetam o comportamento do material, como sua afinidade com certos elementos, forças ou energias.
Por exemplo, uma runa de fogo pode fazer um material queimar mais intensamente ou resistir a danos de fogo. Uma runa de imã pode fazer um material atrair ou repelir objetos metálicos. Uma runa de luz pode fazer um material brilhar ou se tornar invisível. Esses tipos se expandem conforme o nível das runas aumenta. Para que uma pessoa possa usar runas de nível iniciante, seu coração rúnico precisa ter entre 100 e 1000 runas. Quanto mais linhas rúnicas existirem, mais runas a pessoa pode aprender, pois o cérebro precisa do suporte do coração rúnico para compreender as runas. Existem mais de 1000 linguagens rúnicas apenas no nível iniciante, e elas são extremamente complexas. Quanto aos requisitos para usar runas mais avançadas, não havia informação disponível. Parecia que ele precisaria comprar o conhecimento para saber mais. Mas quando olhou para o nível de seu coração rúnico, tudo o que viu parecia que o nível era mais alto do que seu conhecimento atual permitia visualizar, o que o deixou feliz. Agora, o que é mana? Mana é uma forma de energia estática e neutra, o que significa que não se altera ao longo do tempo a menos que alguém atue sobre ela. Por ser neutra, pode ser convertida para a forma necessária sem consumir muita energia. Corpo rúnico. O corpo rúnico é um dom raro e muito cobiçado entre aqueles que praticam a antiga arte da magia rúnica. O corpo é marcado com runas intrincadas e luminosas que pulsam com energia mágica, concedendo ao portador uma compreensão incomparável dos segredos da linguagem rúnica. Aqueles que possuem um corpo rúnico conseguem compreender todas as runas existentes em um ritmo muito mais acelerado do que os outros, permitindo-lhes dominar até mesmo os feitiços rúnicos mais complexos com facilidade. Mas o verdadeiro poder do corpo rúnico reside em sua capacidade de usar runas de intenção. Runas de intenção são um tipo especial de runa que permite ao usuário imbuir seus feitiços com uma intenção específica, dando-lhe maior controle sobre os efeitos de sua magia. Por exemplo, uma runa de fogo imbuída com a intenção de queimar, mas não destruir, poderia ser usada para torturar um inimigo sem matá-lo. Normalmente, criar tal feitiço exigiria um grande número de runas. Runa de fogo, runa de preservação, runa de contenção e muitas outras, cada uma cuidadosamente elaborada e disposta para alcançar o efeito desejado. Mas com o corpo rúnico, o usuário pode simplesmente inscrever as runas básicas e imbuí-las com sua intenção, alcançando o mesmo efeito com uma fração do esforço. Com esses benefícios em mente, deve-se saber que aprender runas de intenção era mais difícil do que aprender runas como uma pessoa normal. Mas pelos benefícios que traria, valia aprender independentemente da dificuldade. Depois de ler todas as informações, ele pressionou sim. A tela desapareceu imediatamente e outra surgiu em seu lugar. Deseja retornar ao sono e acordar após o processo ser concluído ou permanecer aqui? Retornar ao sono, permanecer aqui. Permanecer aqui me dará tempo para pensar sobre o que aconteceu e o que devo fazer a partir de agora. Então ele pressionou o botão de permanecer aqui. Com isso, ficou sozinho e, sem ninguém para perturbá-lo, começou a planejar seus planos futuros. Capítulo 40 – Seus planos. No momento em que pressionou sim, o coração parou por um breve instante antes de voltar a bater, mas desta vez estava brilhando. O que se seguiu foi os vasos dourados começando a se mover em direção aos vasos sanguíneos, também brilhando. Não tiveram muita dificuldade em alcançá-los, pois quando foram criados foram feitos paralelamente aos vasos sanguíneos. Isso fez com que o comprimento dos vasos sanguíneos e dos vasos de mana fossem iguais, facilitando a fusão sem maiores problemas. Quando se fundiram, o coração começou a bater mais rápido do que o normal, pois o volume a ser bombeado por um único vaso havia dobrado de uma vez. Mas isso durou apenas um curto período,
porque as runas no coração começaram a se mover e a reorganizar seus arranjos, assimilando-se completamente ao coração, fazendo o coração parecer listras de zebra, mas em dourado e vermelho. Normalmente, ao misturar líquidos dourado e vermelho, o resultado seria algo entre laranja e marrom. Mas como o líquido dourado era mana, ele sobrepunha a cor vermelha do sangue, transformando todo o líquido em dourado, assim como era antes. Essa cor dourada, porém, só poderia ser vista por pessoas com visão mágica. Para quem tivesse olhos normais, apenas o vermelho seria visível. Com a fusão concluída, mudanças começaram a ocorrer no corpo. Os órgãos passaram a brilhar enquanto o sangue de emana rúnica circulava por eles, tornando-os com listras dourado-avermelhadas, assim como o coração, mas com brilho mais tênue. Seus músculos começaram a se fortalecer e a curar os danos acumulados pelos esportes diários, eliminando cicatrizes do corpo. As mudanças ocorreram ao longo do mês em que, para os olhos de quem o observava de fora, ele estava dormindo. Logo após as mudanças começarem, dentro do quarto criado pelo sistema, Aaron começou a refletir sobre o que havia acontecido. Parece que negligenciei a segurança por estar acostumado a viver normalmente a maior parte da minha vida. Esse foi seu primeiro erro desde que havia ficado muito rico em questão de dias. Sua mentalidade não havia se adaptado a pensar como os ricos pensam. E antes que pudesse perceber, foi atacado. A primeira coisa que comprei na loja do sistema, e uma das mais baratas, quase fez algumas pessoas me matarem. Ele se lembrou de quando comprou o Bug Zapper por ser o mais barato e por estar na mesma área que estudava antes da expulsão. Mas apesar de ser considerado sem valor pelos padrões do sistema, para as pessoas deste mundo era uma ferramenta poderosa demais para ficar simplesmente nas mãos de um jovem. Para alguém era importante o suficiente para enviar uma pessoa para roubá-la. Quem poderia ser? Ele se perguntou, começando a listar possíveis suspeitos. Todas as empresas de segurança devem ser consideradas. Países que não receberam o programa antes do lançamento público. Ou qualquer pessoa poderosa o suficiente para saber que sou o criador do programa e que queira tê-lo em mãos. Quando terminou de listar os suspeitos, percebeu que não adiantava nem tentar, pois o número de suspeitos superava sua capacidade de avaliação. Como evito que isso aconteça de novo? Ele se perguntou, garantindo aprender com seus erros. Parece que precisarei comprar uma empresa de segurança depois que sair do hospital. Também preciso mudar de casa para um imóvel que permita segurança de perímetro sem dificuldades. Com essas ideias como ponto de partida, começou a planejar como evitar que algo semelhante ou mais grave acontecesse novamente. Quanto a outras medidas, precisarei estar acordado e ter informações atuais para decidir o que fazer com elas. Com isso, decidiu deitar na cama que o sistema havia criado para ele. Não saiu de lá porque queria aproveitar o tempo pensando em seus outros planos futuros, em vez de simplesmente dormir enquanto esperava o sistema concluir as modificações no corpo para então acordar e sair do hospital. Um mês se passou assim e o corpo de Aaron estava na fase final das atualizações. Apenas um órgão restava, Jing. Você entrará em coma induzido durante a atualização do cérebro em 5 minutos. Era necessário que ele ficasse em coma para isso, pois fazer uma atualização no cérebro enquanto estivesse acordado seria o mesmo que fazer upgrade em um chip de computador com o computador ligado. Uma receita para o desastre e uma morte quase certa. Ele se preparou e aguardou os 5 minutos terminarem. Jing 5, 4, 3, 2, 1, 0. Com isso, perdeu a consciência e o líquido começou a se mover em direção ao cérebro, mas de forma diferente de como havia sido feito com os outros órgãos. No momento em que o sangue de mana rúnica chegou próximo ao cérebro, evaporou, se transformou em gás e começou a envolver o cérebro,
criando uma nuvem dourada ao seu redor. A densidade da nuvem continuava aumentando enquanto o sangue de mana rúnica que evaporava era reposto pelo coração, já que estava sendo consumido muito mais rapidamente do que o volume habitual usado para a atualização dos outros órgãos. A nuvem dourada entrava no cérebro lentamente, pois o sistema precisava ser cuidadoso para não causar danos ao cérebro e, consequentemente, a morte do usuário e do próprio sistema. Ele controlava a nuvem dourada, fazendo-a entrar no cérebro em padrão de ondas, aprimorando cada parte por onde passava enquanto perdia energia. E quando a onda chegava ao centro do cérebro, atualizava aquela parte usando o restante de sua energia. Isso era seguido por outra onda dourada, fazendo o mesmo, depois outra, depois mais uma e mais uma. Os aprimoramentos eram feitos de forma lenta, mas segura, garantindo que o dono não se tornasse um psicopata ou um assassino em massa por algum erro do sistema. Isso continuaria até que o último resquício da nuvem dourada fosse consumido. Quanto aos aprimoramentos que ele recebeu, só saberemos após ele acordar. Capítulo 41 Acordando. Após a revisão da ordem judicial emitida sob a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, a FISA, que exige que a Gaia Technology forneça acesso à sua tecnologia proprietária conhecida como Bug Zapper, e tendo ouvido os argumentos de ambas as partes, por meio desta ordeno que a Gaia Technology deverá cumprir a ordem judicial da FISA e fornecer acesso ao Bug Zapper a pessoal governamental autorizado para fins de coleta de inteligência estrangeira. A Gaia Technology deverá fornecer acesso ao Bug Zapper dentro de 30 dias a partir da emissão desta ordem. A Gaia Technology deverá tomar todas as medidas necessárias para proteger a confidencialidade de quaisquer informações proprietárias obtidas pelo pessoal governamental autorizado. O não cumprimento desta ordem poderá resultar em penalidades legais e outras consequências graves. Tang, 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 o juiz ergueu o martelo e o bateu no bloco de madeira, encerrando a guerra de 2 semanas entre o Departamento de Defesa e a Gaia Technology, que os obrigava a entregar o programa dentro de 30 dias. Levou apenas 2 semanas porque era um caso que precisava ser agilizado por razões de segurança nacional. Aaron acordou do coma induzido de 2 semanas pelo sistema com um zumbido nos ouvidos. Isso era causado pela consciência tentando se acostumar ao novo cérebro que havia concluído sua atualização. Médico, médico! Ele ouviu a voz de uma mulher gritando enquanto o som se afastava. Isso foi seguido pelo som da porta se abrindo e fechando. Pouco tempo depois, a porta se abriu novamente e passos de mais de uma pessoa foram ouvidos se aproximando. Seus olhos foram abertos e uma luz foi projetada neles. Por que ele parece desconfortável? Ela perguntou. Não se preocupe, senhora. Ele está apenas se acostumando a estar acordado depois de dormir por 1 mês e meio. Parece que levou 2 semanas para terminar meu cérebro. Aaron pensou enquanto finalmente se acostumava à nova sensação. Aaron, você consegue me ouvir? Aaron se virou em direção à voz e sorriu ao ver seus pais depois de mais de 1 mês e meio. MHM. Ele respondeu, movendo a cabeça de cima para baixo, pois a garganta estava seca depois de tanto tempo sem falar. Graças a Deus, disse a mãe enquanto abraçava o marido em alívio, pois estava preocupada que ele jamais acordasse. Ainda bem que eu estava sozinho durante o roubo. Do contrário, não sei o que poderia ter acontecido. Ele pensou aliviado, fazendo uma promessa a si mesmo de garantir que isso nunca mais se repetisse. Água, disse ele com dificuldade, pois queria umedecer a garganta. O desconforto da secura o impedia de falar. A mãe foi até a mesa que tinha um jarro d'água, despejou um pouco no copo e estendeu a ele. Ele tomou um gole e então bebeu tudo para aliviar a garganta.
O que se seguiu foi um gemido de alívio ao sentir a água passar pelo esôfago, resfriando no caminho até o estômago. Como você está se sentindo? Perguntou o médico, que estava aguardando ele terminar de beber a água para continuar a avaliação. Sinto uma dor no abdômen, Aaron respondeu devagar. É normal, já que o seu ferimento é de bala. Você precisará de fisioterapia antes de retornar à vida normal, respondeu o médico enquanto afastava o avental hospitalar de Aaron para examinar o ferimento. Quando removeu o curativo colocado pela enfermeira, viu que o ferimento já havia cicatrizado. Embora ficasse surpreso com a velocidade da cicatrização, como o paciente já era uma anomalia por si só, não ficou tão surpreso assim. Afinal, quem diabos fica dormindo 1 mês e meio por causa de um tiro no estômago? Como o seu ferimento já cicatrizou, você pode começar a fisioterapia a partir de amanhã, o médico acrescentou enquanto registrava no relatório. Despediu-se e deixou Aaron com a família. Onde está o Henry? Ele perguntou pelo irmão mais novo. Ainda está na escola, respondeu o pai enquanto a mãe ajeitava os lençóis que o cobriam. Continuaram com conversas leves até a hora de buscar Henry na escola. O pai saiu para buscá-lo e trazê-lo ao hospital para encontrar o irmão. A mãe ficou e continuaram esperando por Henry juntos. 4 dias depois, Sarah visitou Aaron ao receber a notícia de que ele havia acordado e o encontrou fazendo fisioterapia. Quando ele terminou o exercício de caminhada, finalmente a viu esperando por ele. Sarah, ele a chamou enquanto pegava a bengala e começava a se aproximar. Ela se levantou e foi ao seu encontro no meio do caminho para que ele não precisasse andar tanto. Quanto tempo? Sarah disse ao se sentarem numa mesa. Para você foi muito tempo, para mim foi só dormir e acordar, Aaron respondeu. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Bem melhor do que normalmente esperaria estar se tivesse levado um tiro. Ele respondeu fazendo uma piada que não teve graça nenhuma, criando um silêncio constrangedor entre eles, coachar de corvos. Depois de alguns corvos grasnando, ele decidiu encerrar o constrangimento mudando de assunto e perguntando sobre outra coisa. Como está a empresa? Ele perguntou, tentando mudar o tema. Não está bem, Sarah respondeu tentando esconder o próprio constrangimento. Nos olhos dela, a entrega do programa era uma perda e não havia nada que pudessem ganhar com isso. Além disso, não confiava que o governo guardaria o programa em segredo e não o vazaria para alguém influente. Então, sem rodeios, começou a explicar tudo sem omitir nada, para que Aaron soubesse o que estava acontecendo com a empresa. Quando ela terminou de explicar, já havia passado 1 hora. Durante todo esse tempo, Aaron apenas a ouviu em silêncio. Como o público reagiu a isso? Ele perguntou. Bem, nada muito expressivo da parte deles, apenas uma hashtag no Twitter e nada mais. Mas depois dessa ordem, outros governos também estão tentando nos forçar a entregar o programa, o que está nos causando problemas. Isso impactou muito a migração para o Gaia OS. Ele perguntou isso para entender melhor, embora pudesse estimar o que havia acontecido pelo número de pontos que viu quando acordou. Como conseguimos iniciar a migração dos usuários antes de o assunto ser público, o impacto não foi grande. Nossa base de usuários ainda está crescendo, tanto no mercado de computadores quanto no de smartphones. Como Google, Apple e Microsoft reagiram ao Gaia OS? A Apple e o Google reagiram removendo o aplicativo de suas lojas de aplicativos sob o pretexto de violação das diretrizes. Também tentaram impossibilitar a instalação em dispositivos com seus sistemas operacionais. Mas parece que você já havia previsto isso e o sistema operacional conseguiu contornar esse bloqueio sem esforço. Mesmo assim, não pararam de tentar, mas nossa base de usuários continua crescendo. Agora temos quase 2 bilhões de dispositivos que já migraram para o nosso sistema operacional e o número aumenta em milhões por hora à medida que o feedback positivo continua.
Pelo menos temos boas notícias, disse Aaron com um sorriso no rosto. Quando você planeja lançar a versão de assinatura do sistema operacional? Sarah perguntou, curiosa sobre por que ele não havia disponibilizado no momento em que migrou as pessoas para o Gaia OS. Precisamos de pelo menos 2 bilhões de dispositivos conectados. Assim, podemos ter certeza de que mais de 300 milhões de pessoas vão pelo menos fazer o upgrade, ele respondeu. Ele também voltou ao problema principal. Quanto tempo nos resta para entregar o programa ao governo? Perguntou, com a mente elaborando planos sinistros. Nos foram dados 30 dias pelo tribunal. Como 4 já passaram, restam 26. Certo, não se preocupe com isso. Deixa a entrega do programa comigo. Ele respondeu com a mente trabalhando a 1000 por hora. Isso porque quase todos os planos que havia feito enquanto estava no quarto do sistema foram por água abaixo com essas notícias. Merda! Agora vou ter que começar do zero. O motivo de precisar recomeçar era que agora precisava encontrar uma nova base para seus planos futuros. Enquanto estava no quarto, todos os seus planos foram elaborados assumindo que sua base seria os Estados Unidos. Mas como eles começaram a cobiçar o que era dele e acabaram o forçando a entregar, precisava planejar tudo do zero, encontrando uma nova base de operações. Quando terminaram de conversar sobre isso e outros assuntos, Sarah se despediu e deixou o hospital enquanto ele continuava sentado no mesmo lugar. Após cerca de 5 minutos, ele se levantou da mesa e começou a caminhar em direção ao quarto. Mas algo estranho aconteceu. Ele estava andando sem nenhuma dificuldade, tendo esquecido a bengala. Quando se lembrou que havia esquecido, voltou imediatamente para pegá-la e retomou o caminho ao quarto com dificuldade simulada para não levantar suspeitas. Capítulo 42 – Voltando para casa e começando a trabalhar. Uma semana depois que acordou, ele voltou da última sessão de fisioterapia, pois havia fingido por tempo suficiente. Precisava retornar ao trabalho imediatamente para lidar com a situação atual. Depois de tomar banho e se trocar, fez as malas e saiu do quarto do hospital, encontrando a mãe esperando para levá-lo para casa. Resolveu tudo? Ela perguntou para ter certeza de que não haviam esquecido nada. Sim, e mesmo que tenha deixado algo, eles nos ligarão quando encontrarem. Ele respondeu, fazendo-a sentir concordando. Certo, vamos logo, o Henry está esperando você em casa. Com isso dito, partiram para o elevador em direção ao estacionamento onde estava o carro. Quando chegaram em casa e entravam no estacionamento, Aaron avistou guarda-costas ao redor da residência. Parece que a Sarah já fez o que pedi. Ele pensou, cumprimentou-os e entrou em casa. Irmão, no momento em que entrou, Henry gritou, correu e pulou nele. Cuidado, seu irmão ainda não se recuperou completamente. A mãe disse ao ver Aaron segurando Henry que havia pulado nele. Você ainda está doente, irmão? Henry perguntou com uma expressão preocupada no rosto. Não, mamãe está brincando. Ele respondeu enquanto despenteava o cabelo de Henry, fazendo-o rir. Embora a mãe estivesse preocupada que ele pudesse se machucar, deixou os dois brincarem, pois não haviam passado tempo juntos durante o período em que ele estava em coma e tinham sentido saudade um do outro. Naquela tarde, depois de passar um tempo com Henry e a família, ele finalmente foi para a sala de trabalho. Queria começar algo que havia sido adiado por causa do tiroteio. Não queria adiar mais, porque ao criá-lo conseguiria centralizar seus planos futuros. Começou a criação de sua própria inteligência geral artificial, que se tornaria seu assistente e secretária oficial. Ela se tornaria a base de seus planos futuros, sendo responsável por garantir que nenhum detalhe fosse negligenciado. Também observaria por ele e proporia ações quando considerasse necessário. Vamos começar, disse ele enquanto imediatamente começava a digitar código em Prometheus++. Caramba, sou como o Flash.
ele disse ao perceber que estava digitando quase 500 palavras por minuto. Era quase o dobro do recorde mundial atual em digitação, e isso enquanto estava programando. Com isso, vou conseguir terminar mais rápido do que o esperado. Ele sorriu ao pensar nisso enquanto continuava digitando o código. Uma semana depois, ele terminou de escrever a última linha de código da sua AGI e foi pressionar Enter, no momento em que a tecla foi pressionada. Iniciando sessão de depuração. Carregando programas. Definindo pontos de interrupção. Aguardando conexão do depurador. Depurador conectado. Executando código. Pausando no ponto de interrupção 1. Percorrendo o código. Pausando no ponto de interrupção 2. Examinando variáveis e expressões. Sessão de depuração concluída. Nenhum erro encontrado. Iniciando AGI. Recuperando dados de treinamento do servidor. Endereço de IP 192.168.1.100. Recuperação de dados em andamento. Recuperação de dados concluída. 10 petabits de dados de treinamento encontrados. Filtrando dados de entrada. Dados filtrados, 5 petabits de dados de treinamento relevantes restantes. Aplicando etapas de pré-processamento. Pré-processamento concluído. 4,9 petabits de dados de treinamento restantes. Treinando AGI. Progresso do treinamento, 10% concluído. Progresso do treinamento, 25% concluído. Progresso do treinamento, 50% concluído. Progresso do treinamento, 75% concluído. Progresso do treinamento, 90% concluído. Progresso do treinamento, 99% concluído. Treinamento concluído, AGI agora está online. Testando o desempenho da AGI. Teste de desempenho em andamento. Teste de desempenho 1. 95% de precisão. Teste de desempenho 2, 98% de precisão. Teste de desempenho 3, 93% de precisão. Teste de desempenho concluído. Precisão média, 95%. Otimizando o desempenho da AGI. Analisando dados de desempenho. Etapa de otimização 1. Ajustando taxa de aprendizado. Etapa de otimização 2, adicionando mais camadas ocultas. Etapa de otimização 3, aumentando o número de iterações de treinamento. Desempenho após otimização. 99% de precisão. AGI online. 2 dias depois, Aaron assistia televisão na sala com Henry enquanto aguardava sua inteligência artificial terminar o aprendizado e todo o restante. Brrr, brrr, brrr. O celular começou a vibrar. Alô, disse ele no momento em que atendeu. As pessoas do Departamento de Defesa estão perguntando quando vamos fazer a entrega, disse Sarah do outro lado da linha. Se bem me lembro, ainda há 10 dias até o prazo da entrega, não é? Ele perguntou. Sim, mas parece que querem antes do prazo. Diz para eles que vamos entregar antes do prazo. Ele respondeu com impaciência, com a sensação de quem está sendo apressado para fazer algo que já está fazendo. Certo, tenha um bom dia. Você também. No momento em que terminou a ligação, Jing. AGI concluída, recompensa 500 mil pontos. A tela do sistema apareceu para recompensá-lo no momento em que a AGI terminou o processo de depuração. Era a mesma recompensa que recebia sempre que concluía o uso de qualquer conhecimento do sistema. Ao receber a notificação, levantou e foi para a sala de trabalho para ver a assistente concluída. No momento em que entrou na sala,
Oi, pai! Uma voz infantil e neutra saiu pelo alto-falante conectado ao computador. Porque sou seu pai? Ele perguntou incrédulo. Você me criou e é do sexo masculino, ou prefere que eu chame de Emeatiué? Ela perguntou. Não me chame de senhor, ele disse sem mais argumentos. Sim, senhor, ela respondeu. Mas porque sua voz é infantil? Ele perguntou curioso sobre por que havia permanecido assim em vez de se tornar adulta imediatamente. A voz servia como indicador do nível de maturidade da inteligência artificial, daí a surpresa de ela continuar infantil. A quantidade de dados é pequena demais para eu atingir meu potencial pleno, ela respondeu. Ele disse ao compreender. Quando comprou o conhecimento dela, lembrou-se de que no universo em que foi criada era uma época de automação, então havia dados em abundância para ela aprender e amadurecer assim que terminasse a depuração. Lá ensinavam a delas com mais de um zetabit de dados e ele tinha meros 10 petabits. Mas se me permitir acessar a internet e fazer aprendizado autônomo, podemos aumentar a velocidade de amadurecimento, ela disse. Pode fazer isso, mas primeiro vamos te dar um nome, ele disse enquanto começava a pensar num nome bacana para a assistente. Depois de alguns minutos pensando, disse: E que tal Nova? Obrigada, senhor, Nova respondeu com a voz mudando para uma voz feminina. Achei que Nova fosse um nome unissex, porque mudou a voz para feminina, ele perguntou. Embora Nova seja unissex, é usado com mais frequência como nome feminino. Nova respondeu e em seguida perguntou: quer que eu use a voz neutra? Não. Pode manter assim. Obrigada, senhor, Nova respondeu. Capítulo 43, um presente para o Departamento de Defesa. Então é basicamente tudo o que aconteceu até agora. Depois de dizer isso, Aaron respirou fundo, pois estava cansado depois de falar sem parar por mais de 4 horas. Alguma pergunta? Ele perguntou após algumas respirações. Muitas, mas vou fazê-las quando forem necessárias. Nova respondeu e acrescentou: Senhor, há algo que você precisa terminar. Eu sei, ele respondeu com preguiça e então disse: traga o código do Bug Zapper. No momento em que disse isso, a tela imediatamente exibiu as 3 versões do Bug Zapper. A primeira que havia criado no computador antigo e lento, a segunda que criou depois de comprar a casa e montar o servidor doméstico, e a terceira que criou para o lançamento público. Deixe apenas a primeira e remova o restante, ele disse, e imediatamente apenas a primeira versão permaneceu. Faça o downgrade dela para o mesmo nível da versão de lançamento público, ele disse, e o computador imediatamente abriu um aplicativo de programação e começou a escrever código usando as linguagens de programação convencionais, rebaixando a versão para ser equivalente à que foi lançada ao público. 25 minutos depois, concluído, senhor, disse Nova, exibindo o trabalho finalizado. Depois de dar uma rápida olhada no código, ele assentiu em reconhecimento. Nova havia escrito exatamente como ele queria, mas de uma forma levemente diferente. Como o processo de raciocínio de um computador é diferente do seu, mesmo que estivesse escrito de forma diferente do que ele teria feito, deixou passar porque atendia ao requisito. Crie um Trojan universal usando Prometheus++. Ele disse após terminar de analisar o código. Diferentemente de outros tipos de malware, um Trojan universal é projetado para ser altamente adaptável e pode ser usado para realizar uma ampla gama de ataques, incluindo roubo de informações sensíveis, modificação de arquivos e disseminação de outros malwares. O termo universal, nesse contexto, se refere à capacidade do Trojan de executar uma ampla variedade de atividades maliciosas, em oposição a tipos mais especializados de malware com escopo de funcionalidade mais limitado. Sim, senhor, Nova respondeu e começou a trabalhar nisso. Ele queria que fosse escrito em Prometheus++ para aqui, mesmo que alguém o descobrisse, simplesmente o atribuísse a um código sem sentido.
Quando terminar, assimile-o ao Bug Zapper que você criou, ele disse enquanto bocejava. Sim, senhor. Quando teve certeza de que Nova havia começado a trabalhar nisso, levantou e voltou ao quarto para dormir, pois estava muito cansado. Triim, triim, triim. Na manhã seguinte, Aaron foi acordado pelo irritante despertador. Arg! Ele gemeu com preguiça, mas mesmo assim levantou da cama, foi ao banheiro, escovou os dentes e lavou o rosto. Trocou de roupa para de treino e saiu de casa para a missão diária, que já havia se tornado um hábito e não apenas uma missão. Quando saiu de casa, foi seguido por um carro com 3 guarda-costas para fins de segurança que já haviam sido informados sobre sua rotina diária. Ponto de vista dos guarda-costas. Enquanto os guarda-costas seguiam Aaron de perto, mal conseguiam acreditar no que estavam vendo. O homem que haviam sido contratados para proteger estava correndo numa velocidade absurda e mantinha o ritmo com facilidade por mais de 10 minutos seguidos. O que deixou os guarda-costas boquiabertos de espanto. Graças a Deus o seguimos de carro, disse o motorista entre eles, com certeza. Eu simplesmente teria pedido demissão se tivesse que correr com ele nessa velocidade por tanto tempo. Cale a boca e foquem nos arredores, disse o líder da equipe, silenciando-os e forçando-os a voltar a atenção para o ambiente. Mas eles não estão errados, o líder pensou internamente, mantendo a expressão séria por fora. Quando voltou da missão diária, foi imediatamente tomar banho. Depois do banho, desceu para tomar café da manhã. A comida já estava preparada, pois Henry geralmente come antes de ir para a escola. Por isso, a empregada costumava preparar a comida às 7 da manhã para que Henry não chegasse atrasado por ter que esperar. Ele comeu o café da manhã rapidamente, limpou a mesa e foi para a sala de trabalho. Está pronto? Ele perguntou no momento em que entrou na sala. Sim, senhor. Dê uma olhada, Nova respondeu, exibindo o código na tela. Ele começou a ler o código e, nossa, aquilo merecia o nome de universal. Tinha uma infinidade de capacidades que ele quase não conseguia acreditar que Nova havia empacotado em um código tão compacto. Embora tivesse dito código compacto, eram mais de 1 gigabit por causa da complexidade. E isso após o Trojan ter sido escrito em Prometheus++. O Trojan universal tinha quase tudo que um bom Trojan precisava, possuía polimorfismo. A capacidade de alterar seu próprio código toda vez que executava algo para evitar detecção e não deixar padrões rastreáveis, garantindo que nunca pudesse ser vinculado a ele. Também funcionava como rootkit. Ocultava a si mesmo e suas atividades do sistema operacional e dos antivírus, reduzindo ainda mais as chances de ser descoberto. Era capaz de manipular arquivos, podendo criar, modificar ou deletar arquivos no computador. Também conseguia transmitir dados por qualquer sistema, mesmo em ambientes isolados da internet. Para sistemas sem conexão à internet, usaria hardware ou software especializados para realizar transmissões de dados de forma encoberta por sinais eletromagnéticos, acústicos ou ópticos para dispositivos próximos. E muito mais. E quanto à assimilação ao Bug Zapper, ele perguntou após terminar de passar os olhos pelo programa. Também concluído, Nova respondeu. Ao receber a resposta, levantou e foi até a prateleira para pegar um HD. Voltou, inseriu no computador e disse, transfira o programa para o HD. Pronto, Nova disse no momento em que a transferência foi concluída. Ótimo, pode continuar aprendendo, ele disse enquanto retirava o HD do computador. É o que tenho feito o tempo todo, senhor, Nova respondeu. Aaron, que estava olhando para o HD e pensando nas consequências do que estava prestes a fazer, não ouviu uma palavra do que Nova havia dito. Até mais, Aaron disse enquanto se levantava da cadeira e saía da sala em direção ao estacionamento para pegar o carro e ir à sede da Gaia Technology entregar o HD a Sarah.
Quando o assunto com o governo estivesse resolvido, poderia finalmente começar a planejar e executar seus planos futuros. Capítulo 44 – O começo do plano. O que demorou tanto? Tenho quase certeza de que eles teriam invadido aqui com forças especiais se atrasássemos mais. Sarah disse imediatamente após entrarem em seu escritório. Tive que resolver alguns problemas, ele respondeu enquanto se sentava. Conseguiu resolvê-los. Sim, e aqui está o HD, ele disse, retirando o HD da mochila e colocando sobre a mesa. Você está bem com isso? Ela perguntou a Aaron, curiosa sobre como ele parecia tão tranquilo diante da situação. Estou frustrado com essa situação, mas infelizmente nossa falta de força no momento nos impede de tomar qualquer atitude para evitá-la. Empresas como o Google e outras gastam mais de $1 bilhão por ano em lobby, enquanto nossa empresa mal existe faz tempo suficiente. Aaron disse e então acrescentou. Por isso estou buscando maneiras de garantir que algo assim nunca mais aconteça. Sarah assentiu em concordância, pois também havia buscado formas de fazer o mesmo, mas além do lobby não parecia haver outra maneira confiável. Quanto encaixa a empresa terá até o final do ano? Aaron perguntou após alguns segundos se acalmando. Se nosso serviço de assinatura do Bug Zapper mantiver o mesmo número de assinantes, teremos cerca de $15 bilhões menos despesas e impostos. Sarah respondeu enquanto consultava o demonstrativo financeiro do departamento contábil. Você planeja usar parte disso para lobby? Ela perguntou. Não, queria saber o montante disponível para decidir o valor dos dividendos a serem pagos. Entendido. E quanto ao lançamento da assinatura para o Gaia OS? Ela perguntou. Quantos usuários temos agora? Esperamos atingir os 2 bilhões necessários à meia-noite, Sarah respondeu. O lançamento será feito automaticamente no momento em que esse número for atingido, pois programei dessa forma quando criei o sistema operacional. Ele respondeu, tranquilizando-a. Como você planeja liberar? Ela disse após olhar para o calendário. Como hoje é dia 25 de novembro, farei um período de teste gratuito para todos os níveis Premium até o dia 1º de dezembro. A partir daí, começaremos a aceitar oficialmente as assinaturas Premium, ele disse. Você está tentando mostrar as vantagens do Gaia OS Premium para aumentar as chances de mais pessoas fazerem o upgrade. Como dizem, ações falam mais alto do que palavras. Se as pessoas aproveitarem nosso sistema operacional Premium durante o período de teste, vão querer fazer o upgrade cedo ou tarde. E alguns podem até ganhar dinheiro vendendo interfaces personalizadas. Além disso, os influenciadores vão funcionar como nossos divulgadores ao incorporar a personalização do sistema operacional como parte de seu merchandise. E os fãs deles vão precisar se tornar usuários Premium para ter acesso ao recurso de personalização de interface. Continuaram conversando mais um pouco, mas como ele já havia terminado o que veio fazer, depois de meia hora de conversa informal, despediu-se e saiu do escritório. E quando voltou para casa, foi para a sala de trabalho. Nova, agora que não tenho mais nada atravessando meu caminho, vamos começar oficialmente nosso trabalho. Ele disse enquanto se sentava na frente do computador. Sempre pronta, senhor, Nova respondeu enquanto a tela se iluminava. Agora procure países com economia e forças militares precárias, mas que também estejam em uma situação semelhante a uma ditadura. Sim, senhor, disse Nova e começou a procurar países que se encaixassem nos critérios. Aqui está a lista, senhor, Nova disse enquanto exibia a lista na tela. Coreia do Norte está sob ditadura desde a sua fundação em 1948. Possui uma economia e forças militares precárias e é fortemente isolada do resto do mundo por causa de suas políticas agressivas. Zimbábue
esteve sob o governo de Robert Mugabe desde 1980, cujo regime foi acusado de numerosas violações de direitos humanos. O país enfrentou dificuldades econômicas e militares por muitos anos. Síria está sob o governo de Bashar al-Assad desde 2000. O país está mergulhado numa guerra civil desde 2011, que danificou gravemente sua economia e capacidades militares. Eritreia está sob o governo do presidente Isaías Afwerki desde 1993. Possui uma economia precária e é fortemente militarizada, com serviço nacional obrigatório para todos os cidadãos. Sudão esteve sob o governo do presidente Omar al-Bashir desde 1989. O país foi assolado por conflitos e turbulências econômicas, com pobreza generalizada e repressão política. Éden, Sudão, Myanmar, Bielorrússia, Laos, Angola, Guiné Equatorial, Chad, Somália, Iêmen. Aaron leu a lista com atenção, sem deixar passar nenhum país. Ordene do que tem menos países vizinhos para o que tem mais. Aqui, Senhor. Éden, um vizinho, Esparia um vizinho, Éden, Cuba, 2 vizinhos, Estados Unidos e Bahamas. Guiné Equatorial, 2 vizinhos, Camarões e Gabão. Coreia do Norte, 3 vizinhos, China, Rússia e Coreia do Sul. Venezuela, 3 vizinhos, Brasil, Colômbia e Guiana. Eritreia, 4 vizinhos. Sudão, Etiópia, Djibouti e Mar Vermelho. Turcomenistão, 5 vizinhos, Irã, Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão e Mar Cáspio. Bielorrússia, 5 vizinhos. Rússia, Ucrânia, Polônia, Lituânia e Letônia. Laos, 5 vizinhos, Myanmar, China, Vietnã, Camboja e Tailândia. Uzbequistão, 5 vizinhos. Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Afeganistão e Turcomenistão. Myanmar, também conhecido como Birmânia, 5 vizinhos, Bangladesh, Índia, China, Laos e Tailândia. Síria, 5 vizinhos. Turquia, Iraque, Jordânia, Israel e Líbano. Chad, 6 vizinhos, Líbia, Sudão, República Centro-Africana, Camarões, Nigéria e Níger. República Centro-Africana, 6 vizinhos. Chad, Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, República do Congo e Camarões. Remova todos, exceto os que têm 2 ou menos vizinhos. Sim, senhora. Com isso, apenas 4 países permaneceram. Éden, Esparia, Cuba, Guiné Equatorial. Depois de olhar para a lista novamente, Aaron disse: anonimamente, envie o nome de cada país para investigadores particulares separados e forneça a cada um pagamento inicial de $500.000. Instrua-os a reunir informações detalhadas sobre a economia, segurança e situação política de cada país. Não se esqueça de dizer a eles que quanto mais informações levantarem, mais receberão quando concluírem o trabalho. Sim, senhora. Após receber as instruções, Nova localizou rapidamente uma lista dos investigadores particulares mais renomados e selecionou 4 deles. Enviou a cada investigador o nome do país correspondente, junto com instruções detalhadas sobre o que investigar. Além disso, Nova incluiu informações sobre uma conta bancária offshore criada sob uma identidade falsa, cada uma contendo $500.000 como pagamento inicial. Após alguns minutos, Nova concluiu e informou Aaron: Senhor, está feito. Ótimo, agora é esperar. E capítulo 45, a conspiração se aprofunda. No dia seguinte, o primeiro dia do evento de 5 dias havia começado e a empolgação entre todos os usuários do Gaia OS era palpável, pois eles tinham a oportunidade de experimentar as versões Premium inéditas do sistema operacional de graça. Essa ocasião especial foi recebida com grande antecipação e entusiasmo, pois muitos acreditavam que a versão inicial do Gaia OS era o ápice de suas capacidades. Apesar das inúmeras tentativas de empresas rivais de replicar seus recursos,
o Gaia OS havia permanecido incomparável em desempenho e funcionalidade. À medida que os usuários testavam com entusiasmo as versões Premium do sistema operacional, ficavam impressionados com a diferença notável em desempenho e eficiência. Ficou rapidamente evidente que a versão gratuita do Gaia OS era apenas um prelúdio das impressionantes capacidades das versões Premium. Os usuários ficaram maravilhados ao ver as versões Premium do Gaia OS superar todas as expectativas e ultrapassar os limites do que acreditavam que seus dispositivos eram capazes. O primeiro dia do evento de 5 dias havia preparado o terreno para uma experiência inesquecível, garantindo que ficassem viciados na experiência proporcionada pelo Gaia OS Premium, assegurando que fariam o upgrade caso pudessem manter aquela experiência por mais tempo. Aaron empregou uma tática semelhante à dos traficantes, oferecendo aos potenciais clientes um produto gratuito ou de baixo custo para deixá-los dependentes antes de revelar o preço real. Essa abordagem é frequentemente usada para criar uma sensação de dependência nos compradores, garantindo que continuem adquirindo o produto pelo preço estipulado uma vez que já estejam investidos. Merda, disse um dos engenheiros trabalhando na equipe encarregada de decifrar o Gaia OS no Google. O palavrão veio depois que ele tentou ver o que a versão Premium do sistema operacional tinha a mais em relação à versão original. Não decepcionou em nada, superou até mesmo suas altas expectativas. Com a versão Premium, ele conseguia traduzir qualquer coisa de qualquer idioma sem perder nenhum contexto. Isso incluía sarcasmo e piadas no idioma original. Só com esse recurso, as fronteiras foram completamente eliminadas. Um norte-coreano poderia conversar com um tanzaniano em seu idioma nativo sem se preocupar com nenhum contexto se perder na tradução. A Gaia Technology, com um único golpe, havia tornado o trabalho dos tradutores desnecessário. Que pena que me sinto por eles. Enquanto pensava em tudo isso, o colega de mesa perguntou: o que foi? Por que está gritando de repente? Nosso trabalho ficou ainda mais difícil, ele disse, estendendo o celular para o colega. Acho que a equipe vai ser dissolvida em breve, ele acrescentou. Por quê? O colega perguntou. Quantos meses já tentamos decifrar o Gaia OS? Ainda não descobrimos absolutamente nada. Como diabos eles criptografaram esse programa a ponto de nossos supercomputadores trabalharem sem parar e ainda não conseguirem quebrar? Mas o arquivo continua abaixo de 300 megabits. O amigo, que estava mexendo no celular que lhe foi passado, respondeu: não sei, se soubesse, teria pedido demissão e aberto minha própria empresa. Parece que os funcionários da Gaia Technology também não sabem. O que quer dizer? Ele perguntou curioso. Porque eles não saberiam, sendo funcionários de lá. Só descobrimos isso depois que um dos departamentos cooptou alguns funcionários de lá. Descobrimos que nem eles conheciam o código e eram responsáveis apenas por manter os servidores de seus serviços, como o Bug Zapper, e nada mais. Eles concluíram que talvez a equipe de desenvolvimento esteja em outro lugar. Ainda estão tentando descobrir onde. Meu Deus, disse o engenheiro enquanto encostava no encosto da cadeira, suspirando e contemplando o que faria se fossem demitidos. E o mesmo estava acontecendo em muitas empresas, e local não divulgado. A cena lembrava um filme de espionagem de alto risco, 2 carros parados lado a lado, apontando em direções opostas. Você finalmente conseguiu? Perguntou o homem com chapéu e luvas na mão depois de abaixar o vidro. Como sabe, eles nos atrasaram usando o tribunal e outros recursos. Quase usaram todo o prazo que o tribunal concedeu, Chuck Agel respondeu. Onde está? Perguntou o homem, indo direto ao assunto sem querer perder tempo. Estamos com pressa, não é? Disse Agel sorrindo enquanto procurava o HD na bolsa. Ficando arrogante, hein? Disse o homem de chapéu, fazendo a boca de Agel endurecer. Brincadeira.
Aqui está, disse Agel entregando o HD depois de se recompor, tentando dissipar a tensão. Não teste minha paciência de novo. Entendido, disse o homem enquanto recebia o HD e entregava a Agel um documento lacrado. Claro, disse Agel enquanto recebia a pasta lacrada. Dirija, disse o homem ao motorista depois de guardar o HD na bolsa. O motorista nem respondeu, simplesmente acelerou e saiu do local de forma profissional. E enquanto seguiam para seu destino, o homem de chapéu tirou o celular do bolso e discou um número. Após 2 toques, a ligação foi atendida. Recebeu o pacote, Kazim? Disse a voz do outro lado da ligação. Sim, senhor, estou a caminho do local para entregá-lo ao departamento técnico em um de nossos locais secretos. Kazim respondeu. Enquanto estiver lá, mande alguém verificar o que o Rotem anda aprontando ultimamente, disse o homem do outro lado da ligação. Sim, senhor, Kazim respondeu inclinando levemente a cabeça. Após a ligação terminar, Kazim continuou a viagem em silêncio, imerso em seus próprios pensamentos. Depois de meia hora de direção ininterrupta em meio ao nada, chegaram a um local cercado por altas muralhas com fiação elétrica no topo e câmeras a cada 100 metros, evidenciando a importância do local para qualquer pessoa que observasse a segurança externa. Depois de passar pelas verificações de segurança nos portões, seguidas de uma varredura de explosivos, foram finalmente autorizados a continuar. A viagem continuou por cerca de 5 minutos, até chegarem à frente de um grande prédio com uma enorme antena parabólica no telhado. Ao entrar, foi recebido por fileiras e fileiras de pessoas sentadas diante de computadores, digitando freneticamente como se não houvesse amanhã. Bem-vindo, disse o gerente do prédio. Aqui está o código que você queria, disse Kazim entregando o HD ao gerente e então perguntou. Quando seu programa estará pronto? O gerente não conseguiu esconder o entusiasmo ao receber o HD das mãos de Kazim. Para modificar o programa de forma que consiga encontrar vulnerabilidades sem precisar do código-fonte, primeiro precisamos entender como ele funciona. Por isso, não posso dar uma data definitiva de conclusão. Precisamos dar uma olhada primeiro antes de termos confiança suficiente para estipular um prazo. O gerente respondeu à pergunta de Kazim e acrescentou. Não se preocupe com desperdício de tempo. Eu e minha equipe estávamos curiosos para descobrir como o programa funciona, então vamos garantir que a tarefa seja concluída assim que desvendar o mistério. Termine o mais rápido possível. Após dizer essas palavras, Kazim saiu do prédio para concluir a tarefa restante. Até logo, disse o gerente animado, se despedindo de Kazim, e imediatamente foi para o escritório com o HD o mais rápido que pôde, tomando cuidado para não tropeçar e danificá-lo.